Graças a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 20. Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 20. Enquanto a igreja vai achando, eu agradeço a Deus e ao pastor Dário por essa grande oportunidade de estar aqui para trazer esta palavra. E também quero dar os parabéns aos irmãos que estão fazendo aniversário. Deus continue abençoando e prolongando a vida de vocês com muita alegria e felicidade. Amém? A igreja achou? Lucas 6, 20 diz: levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque grande o vosso galardão no céu. É grande o vosso galardão no céu. Pois assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. A igreja pode assentar. Glória a Deus. Deus querido e amado, eu te louvo nesta noite. Irmãos, as palavras que nós acabamos de ler, elas parecem ser muito fortes, né? Quando chega na parte dos ricos, parece que Jesus está tentando nos dizer alguma coisa. Ele primeiro fala dos pobres aqui e diz que esses pobres serão felizes, serão bem-aventurados. Os seus discípulos pobres ali, né? Mas quando chega nos ricos, ele é duro, ele traz palavras duras. E não é um versículo isolado. No evangelho dele, ele faz isso em diversas passagens do evangelho. Jesus, ele traz uma palavra dura contra os que estão na riqueza, né? Riqueza material. Em Mateus 6, 19 a 21, Jesus está ensinando novamente uma coisa interessante: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. E ele diz aqui: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam nem roubam. Em Mateus 13, 22 também ele diz o seguinte: a parábola do semeador, ela no versículo 22 diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Lucas 12, 19, 20 diz: e direi à minha alma, ali o rico insensato, né, depois de construir vários celeiros e encher aqueles celeiros, ele diz assim: direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? Em Mateus 19, 24, Jesus, e é interessante, o versículo 24 começa assim: e outra vez, Jesus está dizendo: vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Está bem claro aqui no Evangelho, por vários versículos, que se trata de uma doutrina, se trata de um ensinamento de Jesus, não são versículos isolados.
Jesus está sendo duro, irmãos, porque tem um motivo. E o motivo que Jesus tem é o amor. Se o irmão puder baixar só um pouquinho o som, está dando uma microfonia. O motivo, irmãos, é porque Jesus Cristo ama. E eu espero que você entenda isso. Como assim Jesus me ama e fala tão duramente contra os que têm riquezas? Porventura não é bom ser rico? Não é bom ter coisas, bens materiais? Né? Não é confortável? De certa forma, tudo isso é uma verdade. É bom ter as coisas, ter o conforto que o dinheiro traz. Mas Jesus, ele está ensinando, ele está doutrinando, ele está começando o seu ministério. E aqui, quando ele começa o ministério, ele já diz abertamente, depois ele começa a falar por parábolas. E ali o tempo vai passando, pessoas se aproximam dele. E uma pessoa que se destacou ali foi o jovem rico, por exemplo. Lucas 18, 24, 25. Jesus, depois de convidar aquele jovem para o ministério, e o jovem era rico, em Lucas está escrito que ele ficou muito triste, porque ele era rico, e ele desprezou o chamado de Deus para o ministério. E vendo Jesus, versículo 24 e 25, que ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Outra expressão forte de Jesus, né? Uma das mais surpreendentes. Porém, é apenas um dos seus ensinos sobre o assunto de riqueza. Essa perspectiva é repetida pelos apóstolos também em várias epístolas do Novo Testamento. E o número 1 aqui eu queria destacar. Predominava entre os judeus naqueles tempos a ideia de que as riquezas eram um sinal do favor especial de Deus e que a pobreza era um sinal de falta de fé e do desagrado de Deus. Os fariseus, por exemplo, adotavam essa crença e escarneciam de Jesus por causa da sua pobreza em Lucas 16, 14. Essa ideia é firmemente repelida por Jesus Cristo, conforme nós acabamos de ler em 18, 24 e 25 de Lucas. Jesus, ele repelia esta doutrina, que era a doutrina, né? Curiosamente, parece que essa doutrina, ela não é velha, né? Ela está por ainda aí. Na época de Jesus, eles acreditavam que quem era rico era favorecido por Deus. E que a pessoa que era pobre, doente, com problemas, é porque era uma pessoa que não tinha fé. Eu acho que a maioria aqui já captou aí o que eu estou dizendo. Não é uma coisa nova, né? Tudo está se repetindo. E assim como Jesus, ele era severo contra essa doutrina no seu tempo, também hoje, irmãos, continua muito perigoso essa doutrina de que quem é rico é abençoado e quem é pobre é amaldiçoado. E nós vamos entender, número 2, a Bíblia identifica a busca insaciável e avareza pelas riquezas como idolatria, a qual é demoníaca, né? Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e 20, Paulo está dizendo: olha, não sabeis que as coisas que os gentios sacrificam aos ídolos, na verdade sacrificam aos demônios? Porque os ídolos nada são, mas por detrás de cada ídolo tem um demônio. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, Paulo está dizendo que a avareza é idolatria. Ou seja, por detrás desse desejo de ser rico, de ter, de possuir, de ostentar e ainda usar o nome de Deus para isso, é certeza que existe demônios, existe um principado trabalhando por detrás dessa ideia. Não é o Espírito de Deus que está por detrás desse conceito, mas espíritos demoníacos que levam pessoas para a idolatria. E os irmãos sabem que a idolatria é um pecado. Por causa da influência demoníaca associada à riqueza, a ambição por ela e a sua busca frequente
escravizam as pessoas, as impedindo de servir a Deus. Mateus 6:24 diz: porque não podeis servir a dois senhores. Ou você despreza um e serve o outro, ou despreza o outro e serve um. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era um demônio, era um ídolo daquela época, até hoje não existe. É conhecido por uma espécie de um velho deformado que carregava um saco de moedas. E ali, com aquele saco de moedas, ele comprava a alma dos homens e destruía a alma das pessoas. É isso que diz lá, a história mítica deles lá. Então Jesus, irmãos, está querendo o bem da sua igreja, amém? Jesus está amando os seus discípulos. Quando ele traz essa palavra dura, que a princípio nós achamos dura, mas quando a compreensão é dada pelo Espírito de Deus, nós glorificamos ao Senhor Jesus Cristo por não sermos ricos. Você olhou para a igreja aqui, olha para o púlpito da igreja, olha para o irmão que está do seu lado. Eu não gosto de fazer isso não, porque isso é coisa de animador de auditório. Mas tem algum modelo aqui, irmãos? Tem alguém aqui top model? Tem alguém aqui, grande? Não tem. Olha aqui os irmãos aqui, são todos pessoas simples, comum. Porque o reino dos céus é dos pequenininhos. O reino dos céus é dos humildes. A Bíblia diz: graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Paulo, na carta ao Coríntios, diz que são poucos os nobres e os poderosos que se convertem, porque o Evangelho, a palavra, a doutrina de Jesus, ela vai encontrar abrigo em um coração pobre e necessitado, em uma pessoa humilhada. A pobreza, ela humilha, irmãos. A pobreza tem um objetivo. A pobreza trabalha no homem, ela quebra o homem, ela torna o homem humilde, ela torna o homem sensível, ela faz o homem entender a sua dependência, não do dinheiro, porque ele não tem dinheiro, ele queria até depender do dinheiro pobre, mas ele acaba se rendendo ao Evangelho de Jesus Cristo. Era por isso que quando Jesus saía para pregar, tinha ali a grande maioria dos seus seguidores eram pessoas pobres. Alguns até ricos seguiam Jesus, mas os seguiam Jesus secretamente, O caso de Nicodemos ali, o caso de José de Arimateia, que era rico, porém era um discípulo secreto de Jesus. Mas os pobres não, os pobres estavam ali com Jesus. Porque o Evangelho, irmãos, ele não vai entrar em um coração soberbo, amém? O Evangelho não penetra em um coração duro. O Evangelho, irmãos, não vai conseguir quebrar esse obstáculo. Por isso Jesus está advertindo e combatendo essa doutrina, porque é uma doutrina satânica, diabólica, que afasta o homem de Deus. Número 3 aqui, as riquezas são, na perspectiva de Jesus, observe, não é a minha perspectiva, é a perspectiva de Jesus, um obstáculo, tanto à salvação como ao discipulado. Vou repetir, Lucas 18, 24, 25. Jesus estava evangelizando aquele jovem, estava chamando para discipulá-lo, mas o que a sua riqueza fez? Se tornou um obstáculo. Se tornou um obstáculo. E hoje, irmãos, seria diferente? Talvez a gente nem é rico. Você não precisa ser rico. O que Satanás quer é que você deseje isso, é que você corra atrás disso. Ele quer iludir o teu coração, ele quer te seduzir, ele quer te encantar. Ele é a serpente. Talvez você não vá alcançar esse padrão de riqueza, mas o fato de você estar desejando isso, Satanás está dando risada de muita gente, porque o tempo está passando. O tempo está passando. E o que você tem feito da sua vida? Você tem corrido atrás de quê? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas expectativas? Elas são expectativas em quê? O amor à riqueza, o amor ao dinheiro muda a perspectiva do ser humano. Quem ama as coisas deste mundo,
a ostentação de bens, como diz a versão King James, em 1 João 2,15. A João Ferreira diz soberba da vida, mas na King James diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, segundo a King James, porque tudo que há no mundo é a soberba, ali está traduzido por ostentação de bens, é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a ostentação de bens materiais, é o que está escrito lá. Quem ama o dinheiro, irmãos, está envolvido em um grande mal. Quando o dinheiro, ele não mata o seu desejo espiritual, né? Mateus 13, 22, vou repetir. Jesus disse ali a parábola do semeador. E ali o interessante é que o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Quantos irmãos não estão encaixados neste versículo da palavra de Deus? Quantos não começaram até bem? Quantos não começaram humildes, crentes humildes, pedindo oração, pedindo ali, se humilhando, chorando, né? Estavam desempregados, estavam ali doentes, não sei, mas de repente foi curado, de repente prosperou, passou no concurso, passou a ganhar 15 vezes mais do que ganhava, e ali, né, começa a se envolver, como diz lá em Timóteo, com concupiscências loucas e nocivas. Eu estava estudando o que é uma concupiscência louca e nociva. É, por exemplo, a pessoa vai lá e compra um carro de 500 mil reais, e ali ele olha para aquele carro de 500 mil reais, que já é uma loucura, você dá tanto dinheiro num carro, e ele olha para as rodas do carro: não gostei dessas rodas, eu vou comprar uma roda aro 18, vou botar um aro 22 com um perfilzinho bem fininho, e paga, irmão, 60 mil reais num jogo de rodas para o carrão dele. Isso é loucura, concupiscência louca. Essa pessoa está administrando um dinheiro, um recurso, de maneira inadequada, egoístamente. E esse é o grande mal, essa é a grande doença que tem tomado de conta de muitas pessoas que são ricas. Elas transmitem um falso senso de segurança, né? Enganam, Mateus 13, 22, e exigem total lealdade do coração. Mateus 6, 21 nos diz o seguinte: porque aonde estiver o teu coração, aí estará também o teu tesouro. Quando alguém está querendo ser rico, o coração dele vai estar onde? Muitos estão querendo, assim, não é nem ser rico, às vezes até, sei lá, um concurso, passar no concurso aí, e a pessoa joga o coração dele absolutamente ali naquela matéria, se isola da igreja, se isola de Deus, se isola da oração, esquece de Deus, não vem mais para o culto, não tem mais tempo para nada, é só estudo, 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 e deixa Jesus de lado. Irmãos, isso daí é algo muito perigoso, muito nocivo, porque o teu coração, ele não pode estar preso nestas coisas. Você pode até ter, mas não deve ser escravo de nada. O perigo está aí. Você vai tendo as coisas, mas se você não tem maturidade e nem convicção espiritual, você vai perder a liberdade que Jesus te deu e vai ficar pensando só em dinheiro, ganhar dinheiro, ficar rico e etc. Quase sempre os ricos vivem como quem não precisa de Deus. Na sua luta para acumular riqueza, os ricos sufocam sua vida espiritual, caem em tentação e sucumbem a desejos nocivos, né? 1 Timóteo 6,9. Daí abandonam a fé, 1 Timóteo 6,10. Eu vou até ler aqui essa passagem, 1 Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, aqui está falando com a igreja, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão, milita boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado,
tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas, mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o mandamento que até o arrebatamento da igreja nós devemos observar, principalmente nos dias que estamos vivendo, que são os dias do arrebatamento. Nós temos que observar esse mandamento, irmãos. Observe este mandamento. O amontoar egoísta de bens materiais é uma indicação de que a vida já não está considerada do ponto de vista da eternidade. O egoísta e cobiçoso já não centraliza em Deus o seu alvo de sua realização, mas em si mesmo e suas possessões. O fato de a esposa de Ló pôr todo o seu coração numa cidade terrena e seus prazeres, e não na cidade celestial, resultou numa grande tragédia. Irmãos, nós conhecemos a história de Abraão e do seu sobrinho Ló. E aqui nós temos dois tipos de crentes. Um que foi para o deserto. E o outro que foi para a cidade. E diz a Bíblia que Ló viu as campinas de Sodoma e Gomorra. Porque antes, diz a Bíblia, de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, a Sodoma e Gomorra era como o jardim do Senhor. Era muito bonito. Não é igual naqueles filmes de Ló que a gente vê, só aquele desertão lá. Aquele filme ali está errado. Tem que mostrar uma cidade bonita, verdinha, onde ele poderia, como pastor de ovelhas, quem sabe ter muito lucro. Ló pensou nisso. Ele era um crente, irmãos, materialista, carnal, não tinha visão espiritual. Ele só viu a possibilidade de ganhar dinheiro, mas ele não viu que a possibilidade de perder a alma dele era extremamente grande, de perder as suas filhas, perder a sua esposa, era uma grande realidade, porque a Bíblia diz que eram maus aqueles varões e grandes pecadores diante do Senhor. Quando o crente, irmãos, perde o foco, ele não enxerga o perigo da morte. Ele não enxerga que ele já tem coisas caras, ele já tem coisas preciosas, que é o caso da família. Jó tinha uma família abençoada, tinha uma esposa, tinha 2 filhas virgens. Ele não pensou que a ambição dele poderia resultar naquela grande tragédia. E diz a Bíblia que o pecado de Sodoma e Gomorra, o fedor subiu às narinas do Senhor. Deus envia 2 anjos ali para resgatar a família de Ló e dá um mandamento claro para ele: olha, Deus, o Senhor vai destruir essa cidade, e ele ordena que vocês nem olhem para trás. Não é nem para olhar para trás, porque Deus não quer que haja testemunhas da destruição. Certamente era esse o objetivo do mandamento. E ali a esposa de Ló, subindo aquela montanha, pensativa: poxa, uma cidade tão bonita, gente, tanto shopping, minha casa tão bonita lá. Logo agora que eu comprei um Corolla zerado, né? Um híbrido. Logo agora que eu comprei, meu Deus do céu, mas que pena destruir tudo. Não acredito não, vou dar a última olhadinha. E ela olhou e virou uma estátua de sal, irmãos. E olha o que aconteceu com aquele crente. Acabou tendo a relação sexual com as suas filhas. E disso resultou uma nação ímpia, irmãos, que foi uma pedra de tropeço para Israel. Foi uma pedra de tropeço. Então, muito cuidado. Por isso Jesus estava dizendo que o crente, irmãos, não deve acumular tesouros na terra. Jesus está nos dando uma coisa inteligente. Jesus está nos dando uma dica inteligente. Jesus é um verdadeiro consultor financeiro. Ele está dando uma deixa, porque um bom consultor é aquele que vai preservar o patrimônio. Se você tem um patrimônio e você não deseja perdê-lo, você vai pegar um consultor, um analista financeiro, e ele vai fazer indicações de onde você deve investir o seu dinheiro. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que não existe nenhum analista financeiro mais poderoso do que Jesus. Olha o que ele disse aqui: ajuntai, investir, não na bolsa, não no ouro, não no dólar, não em imóveis, não em ações de empresas ímpias, né? Tem crente que compra ação
de fábrica de cerveja. Você acha que está certo isso, meu irmão? Está investindo numa empresa que vende cerveja? Não faça isso. Mas Jesus está dizendo: olha, eu vou dar uma deixa para vocês aqui. Vocês querem ter um patrimônio de vocês preservado para sempre? Invista no reino de Deus. Ajuntai para vós tesouros no céu, aonde a crise da bolsa, aonde a instabilidade econômica, aonde as crises, aonde o anticristo, irmão, que está para se manifestar, ninguém, nenhum demônio, nada vai poder tirar a tua riqueza. Nada vai poder. Invista, irmãos. Observe o que Jesus está dizendo. Ele está nos amando. Ele está amando o produto do seu trabalho. Jesus estava olhando para aqueles ricos e estava vendo um bando de tolo. Vão pegar todo o suor do seu rosto e investir em posses, em bens, e ainda vão ficar seguros, dizendo: ó, descansa minha alma. Sabe o que Deus falou? Louco. Louco é aquele que junta tesouros nessa terra. Louco. É a mesma coisa de você pegar todo o seu dinheiro, todo o que você conquistou na sua vida, e botar dentro do Titanic. O que os outros vão dizer de você? Sabendo que o Titanic vai afundar. O que o povo vai dizer? Rapaz, você é louco. Você é maluco. Você vai botar vamos botar que você juntou 10 quilos de ouro. 10 quilos de ouro é muito dinheiro, irmãos. E você vai botar dentro de um navio que vai afundar. É isso que Jesus está dizendo aqui, irmãos, para nós. Jesus, Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Ele não quer que você chegue lá no céu de mãos vazias. Ele não quer que você chegue lá no céu de mãos abanando, irmãos. Porque haverá maior alegria, maior gozo, maior prazer ainda, além da salvação, você chegar no tribunal de Cristo e ter a sua vida colocada diante do fogo e ver ali que o fogo não destruiu a sua obra. Não destruiu as suas obras, o seu investimento, a sua vida, o trabalho do suor do seu rosto foi preservado para a vida eterna. E sabe qual é o melhor disso, irmãos? Jesus combateu essa falsa doutrina, porque essa doutrina neutraliza o avanço da igreja. Quem acredita nisso não quer mais saber de orar. Quem mudou sua perspectiva de celestial, de vida eterna, para uma vida material, para que batismo com o Espírito Santo? Hein? Para quê? Para que você batizado com o Espírito Santo? Por que eu desejaria ser batizado com o Espírito Santo? Foi ensinado, estamos falando aqui, o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder para você fazer a obra de Deus, para você ganhar almas, para você ser uma testemunha de Deus nessa terra, para você abrir a tua boca com ousadia, com sabedoria e anunciar a Cristo, anunciar a Jesus. Quem tem a sua perspectiva, está acumulando tesouros no céu, está dizendo: Senhor, eu quero montar um patrimônio no céu, eu preciso trabalhar, e para eu trabalhar com eficácia eu preciso ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Eu preciso ser cheio dos dons espirituais. Eu preciso de armas. Eu preciso, Senhor, de condições de trabalhar. Como é que eu vou pregar no colégio? Como é que eu vou pregar na faculdade? Eu sou tímido, eu não tenho expressão, eu travo todo, meu Deus, eu preciso de poder na minha vida para poder fazer a tua obra. Isso é o que acontece, irmão, quando a igreja segue o que Paulo escreveu lá em Colossenses. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Filipenses 3:19 e 20 diz: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, falando dos ímpios, dos gentios, que só pensam nas coisas terrenas, mas, eu gosto desse mais, é tremendo, né? Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que quando se manifestar, vai transformar esse corpo abatido para ser conforme o seu próprio corpo glorioso e imortal, e assim nós estaremos para sempre com o nosso Rei. Agora imagine estar lá com o nosso Rei e glorificado,
honrado. Jesus disse: aquele que me honrar, o meu Pai o honrará. Deus vai honrar cada coisa que você faz para o reino dos céus, cada obra que você tem desempenhado por amor ao Senhor Jesus Cristo. Acima de tudo, irmãos, nós fazemos a obra de Deus, Deus vai dar um galardão. Ele é muito bom, eu acho Deus muito bom por isso. Mas quando você tem uma riqueza maior ainda, que são até o galardão lá nos céus, que é o seu amor por Deus, a sua fé, essa é a riqueza que vai atrair as outras riquezas. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Se você observou, quando Jesus estava evangelizando, ele estava evangelizando aquele jovem rico. Ele diz assim, o jovem chegou bajulando Jesus, né? Jesus deu aquela resposta. E aí Jesus disse: tudo bem, tu queres a vida eterna? Então, tem guardado os mandamentos? Observe os mandamentos que ele citou: não roubarás, não cobiçarás, não adulterarás. E ele falou: sim, desde a minha mocidade tenho observado. Você prestou atenção nos mandamentos que ele citou? Qual mandamento estava faltando ali? Jesus não disse o principal. Amarás, tu tens amado ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ele não poderia dizer sim, porque ele era rico, irmãos, e com certeza o coração dele não estava em Deus e sua palavra, estava nas suas propriedades, nos seus bens, nos seus negócios, no lucro, no prejuízo, em como enriquecer, em como melhorar o meu currículo. E tem pessoas que se perdem nisso, irmãos, se perdem. E a palavra de Deus está nos dizendo que nós somos peregrinos e forasteiros. Imagine, irmãos, um crente aqui, qualquer um de nós aqui, vai viajar. Imagine você querer levar na sua viagem uma geladeira, fogão, mesa com 6 cadeiras, um piano. O que o povo vai dizer assim? Rapaz, você está doido, você não vai conseguir sair do lugar com tanto objeto. O peregrino, ele é conhecido justamente por isso. Ele só tem aquilo que é essencial, aquilo que é o suficiente. Quando a gente vai viajar, nós estamos peregrinando. O que você leva na sua mala? O homem é mais fácil de ser um peregrino, porque ele põe 2 peças de roupa, né? 2 cuecas ali, uma meia, beleza, já está tudo resolvido. Põe o barbeador, já está tranquilo, vai viajar. A mulher já é mais vaidosa, carrega muita coisa, mas ainda é pouco, irmãos. E nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. Não adianta dizer isso se você está pensando somente em acumular, em ter. Eu vou encerrar aqui. Nós estamos tendo uma crise, irmãos, de obreiros para a seara. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Aqui na obra de Deus tem lugar para trabalhar, tem emprego, Jesus tem emprego para nos dar. Agora o negócio é que as pessoas não estão conseguindo enxergar a recompensa. O campo está lá fora, irmãos. Milhares e milhares de almas estão se perdendo. Milhares de almas estão indo para o inferno. E o que você tem feito a respeito disso? O que você disse para o seu vizinho da última vez que você o viu? O que é que você deu para aquele mendigo lá além da esmola? Irmãos, diz a tradição, não, isso não está na Bíblia, mas diz uma tradição rabínica que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma que você ganhar, ela vale mais do que o mundo inteiro. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus nos abençoe. O tempo já esgotou. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade.